Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo da semana 8 do nosso curso básico de 3D utilizando o Maya. Nessa semana a gente vai estar estudando um pouquinho sobre a finalização da nossa animação, porque a gente já viu um pouquinho sobre o que é modelagem, o que é textura, o que é rigging, animação. Chegou a parte agora da finalização, ou seja, pegar a nossa animação, deixar ela bonita, visualmente mais refinada e exportar as imagens para a gente poder fazer o nosso filme, ok? Então essa parte ela também é muito chamada sobre render. O nome render vem da palavra do inglês render vem do francês rendu. Rendu quer dizer um processo que chegou em uma determinada etapa mais final, assim, digamos, tá? Então, na finalização a gente vai estudar um pouquinho sobre o que são luzes no Maya, o que são algumas características do shading e relacionadas isso ao nosso mecanismo de criar o render em si, que seja o nosso cálculo que a gente vai fazer, ok? A gente também vai ver um pouquinho sobre composição, que seria, na verdade, pegar nossas imagens e deixar elas combinadas de uma maneira que fique bonitas o resultado final, ok? Então, sem muita demora, a gente vai passar para o Maya e estudar um pouquinho sobre as luzes, tá? No Maya a gente tem vários tipos de luzes. Eu vou criar aqui no nosso cenário algumas esferas só para a gente ver um pouquinho sobre é, o, o que são as luzes, né? Porque se a gente for ver na viewport do Maya, por exemplo, ele tem aqui algumas características que eles são bem assim, como que a gente pode chamar? Ele está bem cru assim, sabe? A nossa imagem em si, porque se a gente for analisar, aqui no Maya ele está sem sombra nenhuma, ele está assim com um aspecto bem igualzinho todas essas esferas, ok? Se a gente for ver, a primeira coisa que a gente estuda em render é justamente a imagem inicial criada pelo render, que é através desse painel aqui, ó. Tem um botãozinho aqui que chama-se Render Current Frame, quer dizer que a gente está renderizando, está gerando a imagem do frame atual, ok? Ou então a gente poderia vir até mesmo aqui no painel Render, aqui ó, Rendering, ok? E tem aqui todos os nossos menus, também teria aqui Render Current Frame no menu corrente, no menu Render, desculpa, ok? Então se a gente clicar nele, veja só que aparece para a gente a nossa janelinha, onde a gente já viu. Essa daqui seria a imagem gerada finalmente do nosso projeto, ou seja, ela é um pouco mais bonita do que a imagem que está lá na nossa viewport, olha só. E a gente aplica aqui, por exemplo, a cor de fundo, que é a cor da câmera, cor de fundo da câmera, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é que essa janelinha apresenta para a gente os aspectos de como será a imagem final, tá? A gente tem várias opções aqui que a gente vai ver isso tudo aqui daqui a pouco, mas o que a gente pode começar aprendendo, por exemplo, vou criar um plano aqui, é sobre luzes, tá? Então, à medida que a gente for avançando os nossos conhecimentos, a gente vai também é, vendo as opções da nossa telinha, tá? Da nossa telinha de render view, que vocês vão ver que tem muitas opções nelas. É, só para marcar de novo, ó, eu coloquei um fundo de um plano e aqui a gente dá para ver que a bolinha está bem solta em cima desse plano, ok? O background ficou preto. Background, na verdade, do inglês significa o plano de fundo e ele está preto na nossa câmera. Se a gente for ver nessas opções aqui do Maya, por exemplo, ó, dessa janelinha aqui é para a gente ver com as cores. Essa outra opção aqui é para ver o alfa. O alfa, para quem conhece isso do, do 2D, seria uma máscara de recorte, onde o preto aqui no caso seria recortado, ou seja, seria transparente na imagem final que a gente salva, e o branco seria a imagem que vai ter cor, ok? Então se a gente voltar aqui para a cor, a gente vê direitinho onde que está. Uma das opções interessantes dessa janela, a gente pode começar estudando essa janela, eu acho que é interessante. Se a gente tiver uma resolução um pouco menor aqui, olha lá que ela está escalada, a gente consegue dar zoom, a gente consegue dar pan, quer dizer, movimentar lateralmente aqui todas as opções dessa janela. Acho que a gente pode começar por essa janela, acho que é mais intuitivo, mais fácil. No próximo vídeo a gente vê sobre luzes, ok? Então olha só, essa janela a gente pode dar pan, pode dar zoom, pode escalar. E uma coisa interessante dessa janela é que a gente pode pedir aqui, ó, 1 para 1,
tá? Que é esse display 1 para 1 aqui, que faz com que essa imagem ela volte no tamanho exato onde ela foi gerada, ok? Ou seja, no tamanho dela de zoom aqui em 1. Se a gente voltar o zoom aqui, ó, embaixo aqui ele tem várias opções que mostram para a gente as características dessa imagem. Por exemplo, o tamanho dela que ela foi renderizada, a quantidade de zoom que eu estou 100%, ou então 0,6% no caso, qual o renderizador que eu usei, que no caso foi o Maya Software. Aqui são os renderizadores principais que o Maya já tem em load para a gente, tá? Cada um desses renderizadores aqui vai gerar uma imagem de um aspecto diferente para a gente. A gente vai estudar isso para aqui nos próximos vídeos, ok? Vocês podem ver que aqui existem algumas opções interessantes. Por exemplo, ele fala qual é o frame, qual o tempo que demorou para renderizar esse frame, qual a câmera utilizada. E as opções aqui que eu acho que é interessante da gente ver é que esse primeiro botãozinho aqui continua sendo o mesmo botãozinho dali de cima, tá? Que é esse daqui, ó, que é o Render Current Frame. Esse primeiro botãozinho aqui seria abrir essa janela. Vamos testar. Abre a janela sem renderizar. Ele vai somente abrir a janela, esse primeiro botão. O segundo, ele abre a janela já fazendo o render dela. Se a gente mudar a câmera, por exemplo, para um outro ângulo aqui, ó, e a gente pedir essa primeira opção, pode ser aqui ou pode ser ali, se a gente pedir essa primeira opção, ele vai renderizar novamente essa câmera no outro ponto de vista, que olha lá, nossa câmera agora foi mudada para esse ponto de vista. Uma coisa interessante que a gente pode fazer também é renderizar só uma parte da nossa imagem, porque se a gente renderizar a imagem e ela for pesada, tiver muita luminosidade, tiver uma textura pesada, um modelo em alta resolução, vai ficar lento para a gente renderizar tudo. Então, às vezes, durante a produção, é muito comum a gente usar essa opção aqui desse render de vermelhinho em volta. Aqui no caso eu não selecionei nada, ele vai renderizar a tela inteira. Mas, por exemplo, se eu der um zoom out aqui, ó, bem longe, ok? E quiser ver o render somente dessa parte aqui, ó, poderia selecionar, ela vai ficar vermelhinha. E peço aqui nessa opção, ele vai gerar o render apenas dessa região onde eu selecionei. Se eu quiser um pouquinho mais para o lado, também eu posso selecionar aqui e pedir o render dessa nova região. Okay? Então, olha só, a gente pode minimizar o esforço de cálculo do Maya escolhendo a região onde a gente quer renderizar da nossa câmera. Okay? Essa segunda opção, essa terceira opção aqui, aliás, é para você ver isso aqui de uma maneira mais fácil de interagir, que é em wireframe, ok? É mesmo só uma opção simples, tá? Normalmente a gente vai ver essas duas aqui funcionam super bem. Existe também essa quarta opção aqui, que é o IPR, que é na verdade esse mesmo botãozinho IPR aqui, ó, que quer dizer I Prior Render, quer dizer eu quero ver o render em tempo real e o Maya vai atualizar para a gente em tempo real o que a gente tiver mudando na nossa cena. Então, por exemplo, se eu clico nele, ele vai criar para toda a nossa cena uma imagem em memória e ele fala para a gente que seleciona uma região para começar a fazer o update. Então, eu poderia selecionar essa região aqui, ó, e ele vai ficar sempre passando, tá vendo? Ó? Uma linhazinha passando ali, fazendo o update dessa região. Caso eu mude alguma coisa na minha cena, como por exemplo, se eu mudar um shader, vamos mudar o shader só para a gente ver aqui, ó, Window Rendering Hypershade, é o mesmo painel que a gente usa no nosso para fazer as nossas texturas. Se eu criar um shader aqui, por exemplo, Blend, e mudar uma cor nele, por exemplo, vamos dar 2 cliques nele, vamos selecionar uma outra cor, aqui no caso o amarelo, bem bonito, um amarelo, ok? E aplicar esse Lumber, por exemplo, esse Blink que eu acabei de criar, aplicar ele em algumas bolinhas ali, né? Algumas esferas, aplica nessa, olha lá, automaticamente o Maya ele vai passar novamente nessa região onde a gente selecionou, lembrando que ele fica com a mesma câmera, mas ele atualiza à medida que a gente for trabalhando o nosso Maya. Isso daqui é legal, é muito bom quando a gente está trabalhando luzes e shaders, mas ele é muito lento para renderizar quando a gente tiver coisas mais
complicadas para serem feitas. Por exemplo, a gente poderia utilizar isso na hora de escolher a cor do shader. Então a gente vem aqui no nosso shader, na hora de selecionar a cor, você vem aqui no Hue Saturation dela. Eu quero uma coisa mais verdinha. Olha lá, o Maya já vai atualizando para a gente à medida que a gente for mudando a própria cor aqui na nossa opção de cores, né? Ele já vai atualizando para a gente automaticamente, gera essa imagem aqui de preview e na nossa cena ele já atualiza. Lembrando que o IPR, que é essa opção aqui que a gente pediu, a gente também poderia forçar ela a atualizar nesse botãozinho. Aí ele vai realmente gerar para todas as nossa cena, ou seja, gerar todo o nossa imagem com a atualização disso daqui, tá? Então, só para marcar para vocês essa ideia de que a gente pode também gerar imagens em tempo real ou imagens que a gente realmente localize. É aqui que eu quero uma opção, tá? Para finalizar aqui, eu acho que eu vou dar um stop no IPR, acho que é aqui que a gente dá um stop. E a gente pode também, por exemplo, clicar nessa outra opção só de render normal, que ele já deve voltar. Agora eu nem consegui dar um stop, não sei porquê, ele já vai atualizar tudo, ok? Não tem problema, a gente espera um pouquinho. O que eu quero mostrar para vocês é que com essa tela a gente consegue salvar as imagens, tá? Para a gente abrir num arquivo de um software 2D, por exemplo, tá? A gente poderia, por exemplo, pedir para ele salvar a imagem só temporariamente na nossa memória. Aqui voltou a nossa telinha. Por exemplo, a gente tem essa imagem. Eu vou só acertar a câmera aqui para ela ficar mais bonitinha. Gerou a imagem de novo do render, agora não está mais IPR. E olha só que legal que a gente pode fazer. Se a gente tivesse uma animação, por exemplo, na nossa cena, a gente poderia ver alguns frames dela animado. No caso, vamos animar essa bolinha aqui. Ela no primeiro key aqui, lá no key 120, ela subiu um pouquinho, ok? Só para a gente ter uma animação, para a gente ver que o frame mudou. No caso de a verificação dos frames, a gente poderia ver, por exemplo, sabendo aqui qual o frame que ele está, a gente renderiza esse primeiro frame, a gente guardaria ele através desse botãozinho verdinho aqui, ó, que se chama Keep Image, ok? A gente guardaria ele, ele abre para a gente aqui, ó, embaixo, como se fosse uma barrinha horizontal, tá? À medida que eu vou passando os frames, eu posso criando outros renders. Aqui subir um pouquinho, seguro um pouquinho mais a minha imagem aqui nesse botãozinho. Ele abriu uma segunda barrinha aqui, tá vendo? E à medida que eu vou passando o nosso frame, criando o nosso render, dá pra gente mantendo nossas imagens ali, olha, ele vai cada vez mais renderizando o próximo frame, guardo esse próximo frame, aí passo mais um pouquinho, renderizo o próximo frame, e assim sucessivamente. Dá pra gente entender que dá pra gente, olha, ver a animação em preview do render através desse painel. Se eu quiser ver o alpha dele, olha lá, o alpha está sendo gerado dessa maneira. Para não estender demais a nossa videoaula, eu vou parando por aqui sobre a primeira introdução sobre o Render View, que é essa janelinha que a gente vai utilizar bastante nessa semana de gerar imagens finais na nossa finalização. Isso aí. Valeu!